Olá, daqui para frente, Baixada Fluminense, é o 21º capítulo, conforme havíamos anunciado, né? Daremos prosseguimento falando agora sobre a pré-história na Baixada Fluminense, e consequentemente também no Rio de Janeiro, né? Quem eram os povos que habitavam as terras na Baixada Fluminense? Nós visitamos o IAB, Instituto de Arqueologia Brasileira, uma instituição fantástica que nós conhecemos através do nosso querido amigo, professor Gênesis Torres, ele que é membro do IAB, não é? E fomos muito bem recebidos em todas as visitas que fizemos no IAB. A instituição está situada em Belfor Roxo, liderada por Ondemar Dias, o professor Ondemar Dias. Ele é o presidente da instituição e fundador, também por Jandira Neto. Jandira Neto, ela é diretora de projetos, é também responsável pelo projeto de psicodrama pedagógico, que nós falaremos mais tarde, nos próximos capítulos, que refere-se à parte de educação, não é? Educação patrimonial. Alguns detalhes nos chamaram muito a atenção, não é? Que são as peças arqueológicas que contam a história do povo brasileiro. Temos, por exemplo, a múmiazinha Acauã. É uma das mais antigas nesse tipo no Brasil e está lá no IAB, não é? Na área museal do IAB. A Baixada tem os seus problemas, mas tem também os seus valores. Vamos conferir então, daqui para frente, Baixada Fluminense. Vídeo documentário, daqui para frente, Baixada Fluminense. Eu sou Jandira Neto, sou arqueóloga e gerente de projetos do Instituto de Arqueologia Brasileira. O Instituto de Arqueologia Brasileira é uma instituição de 55 anos que foi fundada em 29 de abril de 1961, existe há 55 anos e está aqui na Baixada Fluminense, no município de Belfor Roxo, atualmente, desde 1965. O IAB tem por finalidades, né, o ensino, a pesquisa e a divulgação da arqueologia brasileira. Essa área que nós nos encontramos é na Estrada Sarapuí, 3199, é a área que compreende a administração da instituição, as áreas administrativas, salas de aula e também comporta os projetos de atendimento às comunidades através do projeto de educação patrimonial. O Instituto de Arqueologia Brasileira é uma instituição sem fins lucrativos que objetiva a pesquisa, o ensino e a divulgação. Nós não somos um museu, mas temos aqui uma área museal com objetos, todo esse material aqui foi encontrado pelo IAB e hoje ele faz uma mostra aqui. Nesta sala nós temos o material indígena representado do povo brasileiro. Então, por exemplo, eu tenho aqui um sambaqui, uma mostra de um sambaqui, que vai estar aqui à direita, e mostrando o que é esse tipo de tradição desse antigo antepassado nosso no Brasil. Então, os sambaquianos, diferentemente dos povos de serra, eles já enterravam os mortos diretamente sobre o sambaqui. Aqui nós temos um sambaquiano, é um jovem, tá? Esse aqui é oriundo lá do Espírito Santo. E como eu estava te falando, olha essa mandíbula. O desgaste dentário é muito forte, quer dizer, porque eles comiam essencialmente moluscos. Pode apontar? Pode. Essencialmente moluscos. Então, a areia é muito forte, o desgaste, a abrasão sobre o dente é muito grande, tá vendo? Ele chega quase à base. Mas você não encontra cáries nessa população de sambaquianos. E olha que é uma população que perdurou cerca de 8.000 anos aqui no litoral do Brasil. Dessa reconstituição hipotética, claro que a gente nunca achou uma coisa tão evidente assim, o mais antigo é o que está lá embaixo. Foi quando as pessoas chegaram nesse sítio arqueológico antigo, eles ocuparam, comeram muita concha, e essas conchas foram se espalhando, e toda essa camada cinzenta, que vocês estão vendo embaixo, seriam esses montes de concha com as pessoas que moraram aqui. Essas pessoas mais antigas, que comiam muita concha, são chamados sambaquianos.
já há cerca de 4, 5 mil anos atrás, já estava aqui na região da Baixada Fluminense, sobretudo aqui na área do Pantanal, tá? Onde é que temos os sítios, e também na beira da Baía de Guanabara. O que essa gente comia? Basicamente concha. O que eles faziam? Além de comer concha e animais silvestres, frutas, eles também tinham suas armas e seus instrumentos de preparar alimentos. Aqui vocês estão vendo um seixo rolado, um seixo grande com uma depressão. Seria o quê? Um lugar que eles botavam sementes para moer. Uma pedra que moía para eles comerem. Além das conchas, semente misturada com água, com alguma coisa assim. Então esse grupo é o chamado grupo sambaquiano, é o mais antigo da Baixada Fluminense e do Brasil, inclusive. Temos aqui outro grupo também de litoral, que são típico do Rio de Janeiro, um povo típico do Rio de Janeiro, que é os povos da tradição Itaipu, que moravam nas dunas de Cabo Frio, nas dunas de Itaipu, aqui no estado do Rio de Janeiro. Esses povos da tradição Itaipu é uma gente que viveu entre 4.020 e 740 mil anos aqui no litoral do Rio de Janeiro. Eles tinham uma evolução bem diferenciada dos povos de Sambaqui, e isso pode ser visto através da sua produção tecnológica. Aqui você está vendo um bebezinho, tá? Esse é o enterramento de um bebezinho da duna de Itaipu, e muitos objetos eles já faziam em pedra, né, e de uma maneira mais sofisticada que os sambaquianos. Você tem desde os mais incipientes até os mais rebuscados. Assim, machados de pedra mais sofisticados utilizavam o quartzo hialino, o quartzo lascado, como ferramentas, como pequenas raspadores, como facas, né? E também muitas pontas de osso e utilização de conchas para raspar, como ferramentas mesmo de alimentação. Por que se sabe que essa gente era diferente daquela? Esse daqui tem a marca da horticultura, do surgimento da horticultura. E o que quer dizer isso? Quando você pega uma mandíbula de um sambaquiano, ela tem um desgaste dentário muito forte, o dente vai gastando quase até a base, mas não tem uma cárie. Esse daqui, devido ao carboidrato da mandioca, do milho, batata doce, ele está cheio de cárie. Então, por isso que a gente sabe que isso aqui é outra gente. Temos a tradição de um povo de serra, moradores de caverna, que são os povos da tradição Una, que vêm lá de Minas Gerais, em Unai, perto de Brasília, até Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro. Também foi descoberto, é uma tradição que foi descoberta e postulada por Ondemar Dias, né, que é o nosso diretor-presidente e fundador do Instituto. Depois você pode marcar aí uma múmiazinha que veio lá de Unai, com a datação de 3.500 anos. Deve ser um dos nossos antepassados mais antigos aqui do Brasil e que está aqui no IAB. Qual a importância dessa peça arqueológica, desse artefato arqueológico para nós aqui no Brasil, como povo brasileiro, né? Alguns fatos se sobrepõem a isso. Uma delas é que nós fizemos, por exemplo, o DNA dessa múmiazinha, e ela apresenta uma datação de 3.500 anos, e ela pertence ao haplótipo A2 dos povos americanos. O que significa dizer? Que ela é oriunda das primeiras levas de povos que saíram da África, da primeira diáspora, e que chega ao fim do continente, no caso América do Sul, né? Ou seja, é um dos povos mais antigos do mundo.
Ela é o registro do DNA de um dos povos mais antigos do mundo. Ela foi encontrada numa caverna, num sítio chamado Sítio do Gentio, em Unai, Minas Gerais. Ela morava numa caverna e deve ter sido uma criança importante. Ela é uma menina, né? Nós conseguimos confirmar isso através de exames de tomografia. E ela devia ser uma pessoa importante para a comunidade pelo tipo de enterramento. Ela está completamente envolta em colares de contas de capim, nos braços e nas pernas. Ela tem um arco de fogo atravessado, um arco de fogo que foi encontrado durante uma tomografia computadorizada que foi feita. E o escalpo, né? Ela ainda tem o escalpo, os cabelinhos aqui. Ainda tem pele na cabeça. Então ela foi mumificada naturalmente na caverna porque ela estava envolta numa rede de algodão feita há 3.500 anos. E depois envolvida num couro de veado, colocado numa platibanda de caverna. Por isso que ela virou uma múmia natural, tá? Como múmia natural, acho que ela é a primeira ou segunda do Brasil. Não existem muitas delas. Então, é uma peça altamente relevante e de grande significância para nós, porque é um antepassado muito antigo nosso, né? E junto a ela foi encontrado inúmeras peças de colares, tá vendo? Ainda naturais, olha, todos nos próprios fiozinhos que foram encontrados. Artefatos decorativos, cachimbos, pulseiras, enfim. É um enterramento maravilhoso, né? E ela pertence, essa família dela está lá em Minas Gerais e depois vai chegar até o Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, onde nós encontramos um campo de urnas dos descendentes dela, né? Um campo de urnas com 31 urnas. Esse trabalho é publicado, foi feita a pesquisa na década de 90 em Campos dos Goytacazes. Mas a família dela, os vestígios da família dela chegam até Cabo Frio. Quando ela foi encontrada, ela foi batizada, né, por nós, pela equipe do IAB, de Acauã, devido a um pássaro muito comum que existe lá na região e que cantava muito, né, o dia inteiro. Aquela cantoria de pássaros acabou inspirando o nome da múmiazinha de Acauã, como ela é conhecida no IAB, e também em todos os trabalhos que já foram publicados a respeito. Muitas pesquisas já foram feitas e publicadas a respeito dessa múmia, né? Nesse ponto, temos os povos da tradição Tupi-Guarani. Esse é bastante importante de mostrar para você, pelo seguinte, esse conjunto funerário, que é como se chama isso aqui, ele é aqui de Belford Roxo, ali perto da Baia. O sítio chama-se Dona Laura, e ele foi encontrado na década de 80. E é um material extremamente interessante, bonito, porque ele é um conjunto completo de um enterramento funerário da tradição Tupi-Guarani aqui da Baixada Fluminense. Esse é um enterramento que a gente chama de secundário. O que significa isso? Exatamente como a gente faz hoje. A gente enterra o nosso morto lá no chão, né? Daí a 2 anos, 3, você tira, limpa os ossos. E aí se faz o enterramento funerário que eles chamam de ritual. Então, no enterramento funerário Tupi-Guarani, essa urna é a primeira urna, ela recebe os ossos do indivíduo já limpos. Depois, ela é coberta, fechada com essa tampa, que é toda trabalhada, toda pintada, e se tem várias teorias a respeito, né? Uns dizem que pode representar o céu, pode representar também as vísceras enfim, tem teorias, tá? Não vem o caso aqui. Mas o fato é que ela é coberta com essa urna ritual. Depois, essa urna é protegida com aquela. Ou seja, deve ser uma peça realmente significativa pela necessidade que eles têm de cobrir. Eles tinham necessidade de cobrir essa peça para proteger essa peça. Essa fica em contato com o indivíduo, essa cobre. E aquelas tigelinhas, elas contêm o alimento, o acompanhamento funerário do indivíduo, geralmente com uma fogueira associada. Então é uma coisa muito bonita, né? Hoje nós estamos associando isso ao Quarupi,
lá do Xingu. Eu estive lá no meio do ano e a gente viu alguma coisa que subsiste, não em cerâmica, porque eles não fabricam mais a cerâmica, mas que subsiste desse tipo de ritual. Uma coisa bem interessante. E temos aqui nesse chão, olha que coisa bonita, um mapa que nós mandamos fazer didático, um mapa didático para criança, onde a gente mostra no Brasil a dispersão dos povos indígenas pelo Brasil. Então você tem aqui, ó, os pezinhos vermelhos são os povos da tradição Tupi-Guarani, que são os povos que foram encontrados aqui quando o europeu chega. Ele encontra essa gente aqui. É uma gente que vem lá do norte, pelo norte do Brasil, até chegar no nosso litoral e vai de norte a sul. Seus sítios arqueológicos são encontrados de norte a sul. Você tem os povos em amarelinho, são os povos da tradição Una, que eu falei ainda há pouco. Ele vai estar Minas Gerais, Rio de Janeiro. Os povos da tradição sambaquiana, você tem todo o litoral do Brasil, principalmente Santa Catarina, e no Rio de Janeiro, Nordeste. E os povos da tradição Itaipu, também estão simbolizados aqui pelos pezinhos azuis, que são típicos daqui do estado do Rio de Janeiro. Uma outra mostra que é do contato cultural. O europeu, ao chegar aqui, ele encontra essas pessoas, esses povos, essa gente, e ele traz a sua cultura e faz a sua interface com os povos nativos. Então aqui nós vamos mostrar exatamente os elementos arqueológicos, os artefatos arqueológicos que representam as trocas de influências culturais entre os povos nativos e os povos europeus que vêm posteriormente para o nosso território. Essa vitrine retrata exatamente uma louça europeia, uma louça indígena e uma louça africana. O que nós pretendemos mostrar aqui é de que maneira esses povos interagiram e esses povos se miscigenaram, não só geneticamente, como culturalmente também. Ok, pessoal, tivemos então mais um capítulo da nossa série Daqui para Frente Baixada Fluminense. Falamos aí um pouco sobre a pré-história da Baixada Fluminense. Que bacana, não é? Agradecemos muitíssimo a toda a equipe do IAB, Instituto de Arqueologia Brasileira, e esperamos que o poder público daqui por diante cuide melhor dessa região, não é? Cuide melhor dessa área nos entornos do IAB, que é uma instituição tão importante para a Baixada Fluminense, para o Rio de Janeiro e para o Brasil, pelo trabalho de grande relevância que realizam, tanto na descoberta arqueológica quanto no trabalho de educação patrimonial, no trabalho de valorização da memória histórica, fundamental para o desenvolvimento de qualquer região, não é? Vamos ver aí, estamos em 2017, como será a atuação desse governo, né? Se haverá um olhar mais carinhoso para essas regiões aí em torno do IAB. Tomara que sim. Daqui para frente, Baixada Fluminense. Até ao nosso próximo capítulo. Valeu! Vídeo documentário Daqui para Frente, Baixada Fluminense.